dia, meus amores do 7º ano. Nós vamos agora estudar o módulo 2, estudando os seres vivos, animais invertebrados 1, né? Então nós vamos passar a ver o reino animal, dos animais invertebrados 1, certo? Nós temos dentro desse reino animal o ser humano também, né? Que pertence ao reino animal. Mas esse ser humano, ele pertence aqui, né? À classe dos mamíferos, né? Então nós vamos ver esse reino animal aqui. Os animais invertebrados. E nós temos o reino animal, é dividido em 2 grupos. Os invertebrados e os cordados. Esses cordados aí, eles estão inseridos nos vertebrados. São inseridos nos vertebrados. Na fase de embrião dos animais que pertencem ao filho dos cordados, existe uma estrutura chamada de notocorda. Ela é responsável pela sustentação do embrião. Então, essa notocorda, ela é quem vai sustentar o embrião, certo? Isso aí quando no filho dos cordados. Nos cordados vertebrados, a notocorda, ela é substituída pela coluna vertebral. Isso aí quando ele já está adulto. Então, ele é responsável pela sustentação do corpo. Os invertebrados, que é o que nós iremos estudar nesse capítulo, que são os invertebrados, eles não apresentam a notocorda e nem coluna vertebral, né? Então, nós vimos que os invertebrados aí, eles não apresentam notocorda nem coluna vertebral. Aí, dentro desses animais invertebrados, do reino animal, nós vamos ver os principais grupos de animais invertebrados. Aí, os primeiros, olha, vocês vão ver cada nomezinho esquisito, vocês vão ter dificuldade para falar. Mas nós vamos ver os principais grupos dos animais invertebrados. Primeiro, são os poríferos. Os poríferos, eles se assemelham às plantas, né? Eles são popularmente chamados de esponjas. São animais, certo? Eles são animais, essas esponjas. São pluricelulares, quer dizer isso? Que eles têm várias células. E são heterótrofos. Eles vivem fixos em substrato. Que substratos são esses? São rochas, concha, madeira, resto de coisas que tem no mar. Então, eles ficam fixos, eles não se movem, né? Eles podem viver isolados ou em colônias. Então, eles vivem isolados em colônias. A maioria é marinha. Isso quer dizer que a maior parte desses poríferos são da água salgada. De onde vem esse termo porífero? Vem do latim, que significa portador de poros. Por quê? Porque os poríferos são cheios de poros, certo? A estrutura do corpo é semelhante. Então, eles têm uma semelhança, esses poríferos, na estrutura do corpo dele. Apesar do formato variar, que é variar, viu? Tem uma variedade. Formatos variados. Não é areados, não, é variados, viu? Apresenta formatos variados. Não apresenta tecido. Eles não possuem tecido, os poríferos. Mas eles possuem uma organização celular. Certo? Eles possuem uma chamada organização celular. O fluxo de água no corpo dos poríferos é essencial para o funcionamento adequado do organismo e a nutrição, respiração, excreção e reprodução. Então, eles recebem água no corpo para poder o organismo dele funcionar. E é essencial para que tenha-se a nutrição,
a expiração, a excreção e a reprodução, certo? Os poríferos, eles filtram o alimento presente na água. Que alimentos são esses? São os plânctons e as bactérias. Eles são filtrados pelos conócitos e digeridos no interior das células, que eles fazem a chamada digestão intracelular, certo? As trocas gasosas também acontecem na água, durante a entrada e a saída da água do corpo desses animais. A água vai entrar pelos poros. A excreção também acontece de forma semelhante às trocas gasosas, certo? Ou seja, pela entrada e saída de água. Aí no livro de vocês vão ver que a mesma figura, certo? Na página 223, que é um porífero aqui, ó, a ilustração do porífero. A entrada de água é o azul, certo? E a saída de água é o vermelho, ó. Aí nós temos, primeiro, a água entra no corpo do porífero através dos poros. Os flagelos dos coanócitos, né, se movimentam, esses flagelos aqui se movimentam, auxiliando o bombeamento da água para o átrio. Aí ele vai entrar aqui, ó, certo? Aí a água sai do átrio para o ambiente externo por meio do ósculo. Ó. Aí a água vai sair por aqui, por meio do ósculo. O ósculo é isso aqui, essa abertura aqui, certo? Aí nós temos a reprodução dos poríferos. Como é que esse porífero se reproduz? Ele reproduz de duas formas. Pela sexuada e assexuada, ou seja, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Então, eles fazem sexo também. A maioria é hermafrodita. O que quer dizer isso? Que eles apresentam os órgãos reprodutor masculino e feminino. Então, eles têm o mesmo órgão, os dois órgãos, masculino e feminino. Aí, mas esses gametas, apesar deles ter o masculino e o feminino, os órgãos masculino e feminino, os gametas masculino e feminino, eles são produzidos em períodos diferentes. Então, eles não são produzidos no mesmo período, não. São em períodos diferentes, apesar deles ter o masculino e o feminino juntos, certo? Aí, da representação da reprodução assexuada dos poríferos. Aí, nós temos aqui, ó, primeiro, o broto, que é esse aqui. O broto se forma externamente do porífero. Aí, segundo, vem o porífero adulto, certo? Aí o broto, esse broto aqui, ele se solta, certo? Do porífero adulto e vai ficar fixo no substrato aqui, ó. Aí ele vai ficar aqui. Aí o novo porífero. Aí o broto fixado no substrato, ele vai se desenvolver, ele começa a crescer, né? E vai dar origem a um novo porífero. E aí começa tudo de novo. Essa representação aqui é a assexuada, certo? Ele não precisa do sexo. Aí vem a representação da reprodução sexuada. Como é que ocorre isso aqui? Ó, vocês estão vendo aqui que na assexuada ele não tem os chamados aqui, ó, espermatozoides, tá vendo? Ele não possui. Ele possui o broto. Então, brota aqui. Já na sexuada, ele vai ter os espermatozoides. Aí o que é que acontece? Os espermatozoides do macho são produzidos, né? São liberados no ambiente. Aí ele vem para a fêmea. Esses gametas nadam até o outro porífero, ó, para a fêmea, né? Da mesma espécie. E entram nele através do ósculo, ó, que o ósculo fecundando os ovos. Aí ela fecunda. No segundo,
O zigoto formado pela fecundação do óvulo se desenvolve e dá origem a uma larva. Tá aqui a larva, ó. Ele jogou fora. Aí vem pra cá, ó. Essa larva vai se formar no ambiente e vai dar origem a um novo porífero. Tá vendo? Então aqui, a sexuada, o espermatozoide vai para a fêmea faz, né, fecunda esse zigoto aqui, faz a fecundação do óvulo, joga fora a larva, essa larva se fixa no substrato e vai dar um novo porífero, tá vendo? Então as duas reprodução assexuada e sexuada. Aí agora nós vamos para os chamados quinidários. Olha que nome esquisito, né? Os quinidários. Os quinidários, eles vivem exclusivamente no ambiente aquático e habitam em água salgada. Possui formas e tamanhos variados. As formas e tamanhos são variados. Eles também vivem isolados ou vivem em colônias. Aí a estrutura, como é a forma desse corpo deles. Ele pode ser em pólipo ou medusa. E o que será esses pólipos, né? Nós vamos ver a seguir. Os pólipos, né? São de corpo cilindro, a boca é voltada para cima, eles podem ficar fixos ou pode ter vida livre, os pólipos. As medusas, a forma que lembra um sino, né, ou um guarda-chuva. Eles vivem livres no ambiente, alguns podem causar queimadura. Essa capacidade aí deles fazer essa queimadura na presença na medusa é por causa dos quinidócitos, certo? Que eles possuem. Aí as trocas gasosas dos quinidários são realizadas por células específicas. Aí aqui nós temos, ó. Né? Nós temos aqui dois pólipos, aí nós temos, né? Há uma cavidade interna, certo? E a cavidade ali, cavidade interna, a representação da estrutura do corpo do quinidário na forma de pólipo, que é o A, certo? E de medusa, que é o B. Aí temos aí a medusa água-viva, certo? Aí nós temos os quinidócidos, são células especializadas, ela faz a captura da presa e defesa dos quinidários. Cada quinidócito possui uma cápsula, certo? E essa cápsula é chamada de quinida, que é preenchida com fluido e com tubo investido. Aqui, ó, quinida e tubo investido. Aí, quando o quinidócito é estimulado, o tubo é estendido para fora, tá aqui, o tubo com espinhos, né? Da cápsula e penetra no tecido da presa. Aí, após romper o tecido da presa, são liberadas substâncias nocivas que podem paralisar. Então, ela pega, né, a água-viva, joga essa substância e paralisa a presa que ela vai se alimentar, certo? Aí, o corpo dos quinidários é gelatinoso, apresenta cavidade interna, que se liga ao meio externo por meio da boca. A boca dos quinidários é revestida por tentáculos, ó, tá aqui, ó, os tentáculos, né? Localizando a borda, na boca ao redor, auxiliando na defesa desses animais e na captura de alimento. A parede do corpo dos quinidários é revestida externamente pela epiderme, ou seja, pela pele, né? Certo? Aí nós vamos para a reprodução dos quinidários. Também tem reprodução sexuada e reprodução assexuada. Ou por alternância de gerações, onde ele faz a fase sexuada e a fase assexuada, certo? Alternância de gerações. Na reprodução sexuada, vocês estão vendo aí, ó, anêmona, né, fêmea, anêmona macho.
e o novo indivíduo. O que acontece? Os gametas, ó, da fêmea e o gameta do macho. O óvulo mais o espermatozoide se juntam, se cruzam e vai formar a larva aqui, né? Que é o novo indivíduo. Ou seja, os espermatozoides de um fecund dos óvulos do outro formam o zigoto, né? Em algumas espécies se desenvolve um novo indivíduo, enquanto em outras se origina uma larva, que se desenvolverá em um novo indivíduo. Então essa larva vai se formar um novo indivíduo. Isso aqui é a reprodução sexuada. Aí nós temos na reprodução assexuada. É diferente, não tem, né? O óvulo nem o espermatozoide. Na assexuada não precisa, né, do macho e da fêmea. Ele mesmo se reproduz. Vai formar o quê? O broto aqui, ó. O próprio, né? Vai formar o broto. Desse broto, se ele se desloca, ele se desprende, né? Se solta do adulto e vai se fixar no substrato. Então, formam-se brotos que se desenvolvem em novos indivíduos e esse indivíduo se desprende, né? Se fixa no substrato. Aí nós temos a fase sexuada, né? Já passa no pólipo, né? A fase fêmea, a gameta, a medusa e o novo indivíduo aqui, o broto, fase sexuada, no pólipo. Aí vem a medusa, o macho e a larva, o novo indivíduo, certo? Aí nós temos os platelmintos. Aí nós já temos outro, né? Que são os platelmintos. Platelmintos, o termo platelminto vem do grego plates, que é chato, e mintos, que é verme. Então, são vermes, né? Eles podem ser parasita ou de vida livre. O corpo dele apresenta uma organização mais complexa. Por quê? Porque ele tem tecidos, órgãos e tem alguns sistemas, certo? Por isso que eles são mais complexos, os platelmintos. Ele possui tecido, órgãos e alguns sistemas. As principais classes dos platelmintos, nós temos, primeiro, as planárias. Vermes planárias. Essa planária aí, ela é de vida livre, mas ela vive em ambientes aquáticos ou solos úmidos. A maioria dela é carnívora, ou seja, come carnezinha, né? Sistema digestório incompleto. O que quer dizer isso? Ele não possui os outros órgãos, né? Ele é composto por boca, faringe e intestino. Só por isso. Apesar dele ter intestino, não vai apresentar ânus, não apresenta ânus. Possui capacidade de regeneração, ou seja, se ele se quebra, ele se regenera, ele se forma de novo. São hermafroditas, podem se reproduzir sexuada e assexuadamente, né? Então, pode se reproduzir pelo sexo e não sexo. Aí nós temos a estrutura do corpo dos platelmintos. Na estrutura dele nós temos o poro genital, que é onde ocorre a troca de gametas durante a reprodução. Os ocelos, que é a estrutura responsável para captar a luz, a percepção da luz, né, e das imagens. A faringe, que é a forma de tubo, é estendida para fora do corpo, como vocês estão vendo aqui, ó, a faringe dele. E a boca, que é o local onde ele ingere o alimento. Aí, ó, quando essa reprodução assexuada na plenária, ou seja, representando a estrutura do corpo da plenária aqui, né? Nós temos. Vai se formando até chegar aqui. Certo? Aí nós temos a tênia, outro vermezinho, que causa dano ao nosso organismo. Eles também são parasitas. Só são parasitas. São hospedeiros, ou seja, ele precisa de algo para poder, né,
se alimentar. Não possui sistema digestório, não tem. O hospedeiro, pessoa, né, que ele vai se hospedar, ele pode ser intermediário ou definitivo. O intermediário, o hospedeiro intermediário, o desenvolvimento da fase larval do parasita, o intermediário, ele começa a se desenvolver a larva, né? O definitivo já é, o parasita já é na fase adulta, onde ele se reproduz sexuadamente. Eles são conhecidos, o nome popular dele é conhecido como solitária. Se reproduz sexuadamente por autofecundação. O que quer dizer isso? Ele mesmo se autofecunda, se fecunda. Órgãos reprodutores, masculino e feminino, em uma mesma proglótide. Certo? Então, o mesmo proglótide, ele vai ter os órgãos reprodutores masculino e feminino. Aí nós temos aí, ó, como é essa representação da estrutura do corpo da tênia. Ó, os proglótides, vocês estão vendo aí, né? São esses anéisinhos aí, né? Aí as ventosas, que é 2 ganchos, que é justamente onde ela se fixa, certo? Aí o colo, que é o que une o escolex ao estróbilo, o colo, que é formado por novos proglótides. O estróbilo é a maior parte do corpo, né, que é formado por proglótides, que é os segmentos aí, né, os proglótides. E a escolex, que é a ventosa, que é os ganchozinhos, que vai se fixar no intestino, né, dos hospedeiros. Então, ele se fixa no intestino do hospedeiro. Aí nós temos aí como é que essa tênia, né, aí vai se fixar no intestino do hospedeiro. Vocês estão vendo aí? Né? Começa aqui, os proglótides se desprende do corpo da tênia e é liberado no ambiente com as fezes humanas. Tá aqui, né? Deixa eu tomar aqui uma aguinha. 2. Aí ele vem para o ovo. Os ovos nas proglótides são liberados no ambiente, contaminam o solo, as pastagens, a água e o ambiente ao redor. E vem, né? Aí 3. O porco lá, ó, o porquinho, tá vendo? Vai se alimentar do solo contaminado e vai ingerir esses ovozinhos aí da tênia, certo? Aí vai lá por 4. Aí o embrião presente no ovo da tênia é liberado no intestino do porco e vai migrar para o sistema muscular do animal, dando origem a uma larva. Essa larva aqui, que é o cisticerco. Lá está, ó, cisticerco. Aí, quando o homem se alimenta, ó, lá dessa carne suína, crua ou mal cozida, o ser humano ingere esse cisticerco vivo. No corpo humano do ser humano, o cisticerco se desenvolve dando origem à tênia, que vai aí reiniciar um novo ciclo. E aí ela vai, né, se desenvolvendo. Então, por isso que é perigoso nós comermos carne de porco, ou seja, a carne suína, ela tem que ser bem cozida. Se for comer assada, você cozinha antes para depois assar, porque ela pode ter, né, essa larva aí, certo? Aí nós vamos para os chamados esquistossomos também. Esses esquistossomos aí são parasitas. Eles se alimentam de tecidos e fluidos do seu hospedeiro. Tem também o sistema digestório incompleto, são boca, faringe e esôfago, né? Aí olha aqui como é que fica. O esquistossomo fêmea tem um corpo longo e fino,
certo? Geralmente se aloja no suco ventral do macho, a fêmea. Aí as ventosas aí são, o macho é mais curto e espesso do que a fêmea e apresenta suco na região ventral do corpo. As ventosas são estrutura que auxilia na fixação do animal e dos tecidos do hospedeiro. Então, isso aqui são os esquistossomos. Olha aqui os vermezinhos. Tem que ter cuidado para não criar verme, né? Aí nós vemos nos nematóides, são as famosas lombrigas. Olha. Oh, isso aqui não é Hermes, não. São vermes, certo? Vermes de corpo cilíndrico e alongado, sabe o que é um cilindro, né? Tem as extremidades finas. Cada uma dessas extremidades aí fica a boca e na outra fica o ânus, que é, ó, fica, essa palavra aqui é fica, a boca, que é boca, e na outra o ânus. Eles têm vida livre, são encontrados aonde? No solo, nos mares, rios, poças de água parada, né? São encontradas essas lombriguinhas aí, são os nematóides. Também tem nematóides parasitas, né? Eles não têm sistema circulatório, assim como os outros, né? Como os poríferos, cuidado. As trocas gasosas são realizadas por meio do tegumento. O nome nematóide significa fio. Aqui tá aí, tá um nomezinho, não tá direito não, né? Bora ver aqui. Não tá não. Nematóide. Significa fio, certo? Isso mesmo, significa fio. E oidea, faltou um i bem aqui assim, pessoal. Oidea, é a forma de, né? Que é a forma deles. Aí, a lombriga tem corpo coberto por uma cutícula, ou seja, por uma pele. Ela possui uma boca com dentes, boa não, é boca com dentes, né? Possui esôfago e intestino. A reprodução dela acontece no intestino do hospedeiro. Por isso que quem tem verme, que tem lombriguinha, elas vão se reproduzindo dentro do intestino, né? Aí aqui nós temos o corpo da lombriga. Ela é coberta por uma cutícula, né? Que permite a esses animais invadir ambientes tanto seco como o sistema digestório, sem sofrer nenhum dano. Eles são vida livre. Os nematóides de vida livre, essa camada aqui, essa cutícula é ausente, eles não possuem essa cutícula, certo? A fêmea é a mais retilínea, que é essa daqui, com poro genital localizado no terço final do corpo, olha aí. E o macho é o menor, menor que a fêmea. Nas extremidades tem espículas, né? Espículas. No momento da cópula, aqui, isso aqui, essa espícula aqui é para ele acoplar quando ele vai fazer o sexo, né? Na extremidade dele. Aí nós vamos ver aí o ciclo de vida do Ascaris lumbricoides, da lombriga. Aí que tem no livro de vocês vão ver isso aí, certo? Como é que começa? O ser humano ingere ovos com embrião por meio do consumo de alimento contaminado. Então esse alimento está contaminado, o que é que acontece? Aí essas larvazinhas aí vão explodir, eclodir, né? A lombriguinha jovem aqui, ela explode e vai pro intestino, né? Aí migram para o corpo, para os pulmões, vai se movimentando aí e retorna para o intestino. Aí aqui é a lombriga adulta. No intestino, o macho deposita o espermatozoide no interior da fêmea, aí, eles fazendo sexo.
se dirige para o ovário e fecunda os ovos, que vai resultar em novos embriões. Põe o ovo aí de novo. Aí os ovos são eliminados pelo corpo do hospedeiro com suas fezes, contaminando o solo e a água. Ou seja, quando o hospedeiro vai, né, eliminar as fezes, vai contaminar esse solo e essa água. Então isso aqui é o ciclo da lombriguinha, certo? Das caridades, da lombrigoide. Ascaris lumbricoides. Aí, de novo, né? Aí a representação do ciclo de vida do ancilostomo. Nessa representação, a seta amarela abrange as fases que ocorrem no ambiente. Certo? Aqui. Que é a fase do ambiente. Que ocorre no ambiente. Enquanto a seta azul, as fases que ocorrem no hospedeiro, ou seja, no ser humano. O que acontece? A lava, por exemplo, no ambiente contaminado, penetra na pele do ser humano, principalmente pelos pés. Está aqui, ó, pelos pés. Aí no organismo, que a lava segue pela circulação sanguínea, ó, ela vai pelo sangue, né, para vários locais do corpo, como o coração, os pulmões e o esôfago. Ele passa para cá, ó. Né? Aí do esôfago a lava são esclodidas, ó, deglutidas, aliás, se deglute essa lava que chega no intestino. Aí vai reproduzir os ovos. Aí, ó, os ovos é um ancilostoma, né? Do ancilostoma. São liberados para o exterior, através das fezes, e vai contaminar o ambiente. Aí os 5 ali é o ambiente. Dos ovos saem as lavas, né, que vai ficar no solo e que vai encontrar outro hospedeiro para poder parasitar ele. Então aí começa tudo de novo, aí vai um ciclo aí do ancilostoma, certo? Aí o ancilostoma, ele obtém os nutrientes dos seres vivos, e a reprodução é no intestino do hospedeiro. Então, ele se reproduz dentro do intestino. Espero que vocês leiam bastante esse conteúdo, certo? E façam as atividades, para que vocês fixem mais esse conteúdo. Então, as atividades aí que vocês vão fazer até a página 242. Então, obrigado, pessoal, por mais uma aulazinha através de vídeo, né? Então, tchau, tchau, até a próxima.